Todo menino tem um sonho grandioso, uma matéria-prima que a vida se encarrega ou não de transformar em rima. Mas nem todos têm a sorte de encontrar em seus pais a audácia e o apoio necessários para realizar esse sonho. E assim começa essa nossa história de um retirante nordestino que, por nunca ter ouvido que era impossível, veio e venceu na capital do Brasil. Seu nome? Zélio Maia da Rocha. Eu sou de Catolé do Rocha, uma cidade que fica no extremo do sertão paraibano, na divisa com o Rio Grande do Norte, uma cidade fronteiriça, portanto, da nossa querida região potiguar. Catolé do Rocha ela é uma cidade que tem algumas características muito interessantes. Dentre elas é que tem um sistema educacional que forma muitos bons alunos. E isso era muito importante para minha mãe. Por isso eu faço questão de fazer essa referência a Catolé do Rocha. Porque minha mãe, o sonho dela sempre foi ter todos os filhos estudando, como ela dizia sempre, eu quero formar meus filhos. Só que, por uma questão de opção do meu pai, que sempre foi um grande sonhador, meu pai foi um homem que planejava muito, realizava menos do que sonhava. Já a minha mãe era exatamente o contrário. Sonhava menos, realizava mais. Até acho que essa mistura fazia muito bem. Porque se de um lado tinha minha mãe com muito pé no chão, o que era muito bom, era a sustentação, a base da estrutura familiar, tinha meu pai que queria dar os passos maiores. E é exatamente nesse momento em que meu pai, quando eu tinha 8 ou 9 anos de idade, resolveu buscar uma vida melhor. E, evidentemente, essa vida melhor significava sair de Catolé do Rocha. Ele já tinha tentado muitas formas de viver lá em Catolé do Rocha, tinha sido marchante. Marchante para nós, para quem não sabe o que é açougueiro. Tinha sido lavrador e diversas outras tentativas. Quando, em 1977, resolveu sair de Catolé do Rocha. E saímos, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. De vendedor de bolos e açougueiro a procurador da Procuradoria-Geral do DF. Toda essa trajetória ascendente, Zélio atribui à sua mãe, Dona Maria de Lourdes, que nunca permitiu que ele abandonasse a escola. Zélio era muito estudioso. Desde quando ele começou a falar, que ele dizia que ia ser advogado. Ele não sabia que era direito, né? Dizia que era advogado. Aí viemos para aqui. Ele estava com 9 anos. Ele estudou, no ano que veio para aqui, estudou em 4 estados. Estudou na Bahia, estudou na Paraíba, estudou em Goiânia e estudou em Mundo Novo, que é onde eu morei 28 anos. Lá ele criou-se, começou a trabalhar, a estudar de noite, com 10 anos, porque ele trabalhava, o pai dele tinha um açougue, ele era quem trabalhava mais o pai. Ele chegava às 12 horas, aí sempre tem uma coisa para comer, né? Me arrumar para dormir. Quando dava 4 horas da manhã, ele levantava e ia matar a vaca. Ele ia almoçar, tinha 2 horas para ele estudar. Podia, não tinha nada que tirasse ele, que eu não deixava. Tinha que ter a hora de fazer os deveres, estudar, né? Porque eu sabia que a única coisa que eu podia dar aos meus filhos era educação, com sacrifício mesmo, que eu era pobre, não tinha recurso, mas tinha as escolas públicas, porque o povo não dá valor às escolas públicas, mas escola pública só não vale quando o aluno não quer estudar. Mas quando o aluno estuda, é estudioso e quer, ele estuda e que tudo que ele vai fazer, graças a Deus, ele não tem muita dificuldade. Minha mãe, Maria de Lourdes Maia da Rocha, como ela costuma dizer, um nome muito comprido. Minha mãe nasceu na roça, né, na fazenda, lá em Catolé do Rocha, de uma família muito tradicional, não só em Catolé, como em todo o Nordeste. Uma família que, no escopo político da Paraíba e do Rio Grande do Norte, ocupou todos os espaços,
mas ela é do final da fila. O que é ser o final da fila? São 16 irmãos, dos quais ela é uma das últimas, e pegou o que nós chamamos a parte mais pobre da família. Literalmente, passou muita dificuldade. Minha mãe começou a trabalhar com 5 anos, 6 anos de idade. Sempre foi muito empreendedora. Ela fazia as bonequinhas dela de crochê e começou a fazer as bonequinhas de crochê para vender. Então minha mãe se tornou comerciante aos 5, 6 anos de idade. E essa pessoa muito determinada, ela tinha um sonho. Como ela não conseguia estudar, porque ela morava na roça, ela tinha o sonho de todos os filhos serem formados, como ela sempre costuma dizer. E como eu fui o único que tem gosto pelo estudo, né, que gostava de estudar naturalmente, minha mãe nunca mandou eu estudar, minha mãe nunca mandou eu fazer uma tarefa de casa, porque eu sempre fazia antes. Então ela apostou todas as fichas em mim, no sentido de que eu dava a ela aquilo que ela sonhava para ela, que eram os estudos. E nesse contexto, todas as viagens, nessas mudanças que nós fazíamos, a primeira coisa que ela fazia quando chegava numa cidade nova que nós íamos morar, seja em Irecê, seja em Canarana, seja em Barreiras, seja em Mundo Novo, em Goiás, seja em Goiânia, que nós moramos um período em Goiânia, a primeira coisa que ela fazia era: onde é a escola? Meu pai sempre relativizava, dizia: não, olha, talvez aqui não dê certo, então para que matricular se ele vai ficar só 2 meses na escola? Mas minha mãe nunca abriu mão. E isso foi essencial para não perder a continuidade dos estudos. Do saudoso pai, nosso protagonista herdou a inquietude saudável de não se contentar com menos, a coragem de ousar e a certeza de que sempre poderia ir além. Então, meu irmão com 18 anos, eu com 8 anos, meus pais, ou seja, meu pai e minha mãe. E saímos literalmente como retirantes, uma vez que não sabíamos para onde iríamos. O nosso primeiro ponto de parada foi uma pequena cidade no interior da Bahia, próxima à Chapada Diamantina, chamada Canarana, que fica na chamada Rota do Feijão. Ficamos alguns meses morando lá, uns 2 meses, sinceramente não recordo exatamente, mas provavelmente uns 2 meses. E meu pai adquiriu uma pequena propriedade rural e veio a seca. Ele plantou feijão, era uma região de feijão, veio a seca e, infelizmente, o projeto dele de permanecer na cidade de Canarana não frutificou em razão da seca. Fomos morar em Irecê, cidade bem próxima, ainda na Bahia. E lá na Bahia, nessa cidade Irecê, igualmente não conseguimos progredir. E aí meu pai, mais uma vez, pegamos o ônibus e fomos parar em Barreiras, uma cidade mais distante, já próxima a Goiás. Chegamos em Barreiras, meu pai iniciou um negócio de venda de bode, uma pequena banca na feira vendendo carne de bode na feira. Também não deu certo. Veja que estão só acumulando frustrações. Chegamos em Barreira, portanto, meu pai como açougueiro nessa banca lá em Barreiras, não deu certo. Migramos ainda em Barreiras para vender frutas e verduras na mesma feira. Aí, como meu pai dizia na época, aí demos certo. Logo, logo, todos nós trabalhávamos ali naquela feira e logo, logo nos transformamos na maior banca de venda de verdura e de frutas na cidade de Barreiras. Meu pai comprava caminhões, como eu falei anteriormente, meu pai era muito sonhador, muito arrojado e ele resolveu ser quase que um atacadista de melancia. Isso me traz grandes recordações. E meu pai comprava um caminhão de melancia, distribuía em um círculo e me colocava dentro desse círculo para eu ir entregando para o cliente as melancias. E me recordo muito bem que chegava no final do dia, no início do dia, mal as pessoas me enxergavam no círculo de melancias. E no final do dia, quase que invariavelmente, aquele círculo estava com a visão completamente aberta para mim. Ou seja,
tinha no máximo 1 ou 2 carreiras de melancia embaixo. Aí o Zélio aparecia. Hoje, por exemplo, quando eu passo na rua e vejo pessoas vendendo melancia, eu invariavelmente paro para comprar uma melancia, que eu sei exatamente o que é vender melancia. Em determinado momento, meu pai descobriu que aquilo não ia onde ele queria, que era ser uma pessoa próspera, um comerciante, que tinha alcançado o limite dentro daquela feira. Foi quando ele resolveu mudar para Goiás. Goiás, minha mãe não aceitou. Por quê? Porque fazia apenas 3 meses que eu estava estudando em Barreiras e minha mãe tinha como referência principal o estudo dos filhos. E, obviamente, ela foi resistente à ideia de virmos para o estado de Goiás e houve uma decisão na família. Meu pai e meu irmão seguiriam para Goiás e eu, com minha mãe, retornaríamos para a Paraíba, para a nossa cidade, Catolé do Rocha. E, como eu já falei, tinha uma boa estrutura educacional e, obviamente, tinha toda a nossa família lá para nos apoiar. Assim fizemos, também me recordo como hoje. Fomos para a estação rodoviária com tudo que podia ser levado. Mudança de retirante mala, filtro, panelas, nada mais. Até porque brinquedos eu não tinha. Então, voltamos, eu e minha mãe, para Catolé do Rocha e em Catolé do Rocha permanecemos. Meu pai foi para o estado de Goiás e só retornou a Catolé do Rocha no final do ano. Essa nossa separação, meu pai para Goiás e eu com minha mãe para Paraíba, isso foi ainda no primeiro semestre. Retomamos a Catolé do Rocha, retornei às aulas e meu pai só retornou a Catolé do Rocha no final daquele ano. E no final daquele ano ele já veio para nos levar para o estado de Goiás. E assim fizemos. Meu pai, com o passar do tempo, se inventou de ingressar na vida política, foi vereador por 2 vezes, foi candidato a vice-prefeito na cidade. Então nós tivemos aquilo que meu pai sonhava dentro da perspectiva que ele esperava. Por sua própria experiência de vida, se tivesse que escolher uma solução para os sérios problemas sociais que assolam o país, Zélio priorizaria a educação. É a bandeira dele, essa é a bandeira dele, a educação. A educação, o respeito, entendeu? E isso vem desde pequeno, ele tem essa questão de respeitar o espaço. E ele sempre voltado para a questão da educação. Toda aquela pessoa que teve muita dificuldade em estudar, ele dá mais valor. E assim foi Zélio, entendeu? Então teve muita dificuldade. Aquele cara que saiu do interior, com dificuldade, estudou em colégio público, né? E sabe o valor que é uma pessoa ter uma formação. E investe, ajuda as pessoas que ele vê que tem potencial. Ele sempre está ali apoiando e ajudando. Então, a gente vê que todas aquelas pessoas que chegam para ele até pedindo apoio, ajuda, e ele vê que tem potencial, ele investe nela. Assim, pelo fato dele ter feito uma graduação, né, feito curso superior, e não era uma tradição da família, né, não tem outras pessoas próximas a gente que fez faculdade, né, então ele foi uma referência, porque ele foi aquele modelo que a gente quis seguir e trouxe essa noção pra gente, que a gente não tinha essa referência, essa noção de que você, depois do 2º grau, você podia fazer um curso superior e que para fazer um curso superior a gente tinha que fazer vestibular, a gente via ele estudando lá pro vestibular, então tudo isso influenciou na nossa trajetória, né? E eu acho que o fato dele conquistar fez com que a gente acreditasse, a mim e ao meu irmão, né, que nós fomos afetados diretamente com essa presença dele, que a gente também poderia, né, seguir o mesmo caminho e obter êxito, né? E assim aconteceu. A educação como prioridade no desenvolvimento de qualquer pessoa e até mesmo de qualquer nação é muito fácil eu comentar. E por que é muito fácil? Porque, como eu sou de uma origem muito humilde, a educação ela não me foi ofertada. Eu a arranquei à força. Eu fui buscá-la. E por que eu afirmo que eu fui buscá-la?
Porque eu fui criado numa situação, em um pequeno povoado no interior de Goiás, que a cidade em si devia ter algo em torno de 3.000 habitantes. E eu fiz a terceira série do ensino fundamental, a quarta série, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava série nessa cidade. A partir dos 11 anos de idade, dos 11 aos 14, eu estudava à noite. E por que eu estudava à noite? Porque na localidade só tinha uma escola e só tinha alunos para noite. Isso em razão de que todas as crianças, todas as pessoas que estudavam, trabalhavam. E a minha turma, ela era composta de alunos de 11 anos, como eu, mas também de pessoas adultas. Então, eu tinha colegas de sala com 50 anos de idade e outros na minha idade, mas a média era pessoas acima dos 15 anos de idade. E os professores não tinham formação na área. Eu fui conhecer o meu primeiro professor com formação na oitava série. Só para dar um exemplo, o meu professor de geografia da oitava série, ele só tinha a sétima série, porque era o que se tinha naquele momento. Então, nós não tínhamos estrutura educacional. Tínhamos a escola, a sala de aula, o giz, o livro, mas nós não tínhamos o profissional. Então, eu senti necessidade de estudar por minha própria vontade. Então, eu não tinha livraria, eu não tinha biblioteca, só que teve uma coisa que girou a chave para mim. Teve uma coisa que foi muito importante, um acontecimento muito importante na minha vida. Simples, eu sempre fui muito curioso, desde criança, essa é uma característica minha, fui extremamente curioso. E eu trabalhava na açougue do meu pai, eu estudava à noite, acordava 4h30, 5 horas da manhã para ir para as fazendas trazer a carne para nós vendermos no açougue. E naquele período, horário entre 11 horas da manhã e 3 horas da tarde, normalmente era o que nós chamávamos de horário morto no açougue, em que as pessoas ficavam vazio o açougue naturalmente. Em frente ao açougue existia uma agência dos Correios. E eu sempre fui muito ativo. Nesse período em que eu estava sem fazer nada no açougue, eu não resistia e ia ajudar o carteiro lá nos Correios. E lá eu fiz a minha grande descoberta, que eu costumo dizer que foi a virada de chave da minha vida. Que algumas pessoas na cidade adquiriam livros por correspondência. Me lembro muito bem, me recordo muito bem, a editora era a Ed Ouro. E aí eu peguei aquele livro e verifiquei que no final desse livro existia um cupom que você podia pedir livros por correspondência. Só que eu levei aquilo para minha casa, aquele catálogo, e eu com 11 anos, 12 anos de idade, meus pais, que só tinham feito até a terceira série primária, tanto meu pai quanto minha mãe, obviamente não serviam de referência em termos de orientação do que eu deveria escolher para ler. Então eu fiquei absolutamente perdido, o que é natural para uma criança de 11, 12 anos. E qual foi? Eu criei um critério para escolher o livro, já que as capas dos livros eram praticamente idênticas. Qual foi o critério que eu utilizei? Lá no final tinha a relação dos livros, na realidade por ordem alfabética do autor. E eu comecei a pedir por correspondência os livros na ordem alfabética dos autores. Me recordo muito bem que a primeira obra que eu adquiri foi do Alexandre Dumas, o seu clássico O Conde de Monte Cristo. Uma obra memorável e que eu costumo dizer que a sorte me ajudou. Por quê? Porque é uma obra, na realidade, juvenil, boa de ler. O Conde de Monte Cristo é uma obra quase idílica para mim. Eu lembro que depois transformaram em filme essa obra e eu chorei do início ao fim. Porque foi a primeira obra que eu li. Isso para mim foi muito forte. Eu não esqueço nunca a cena no filme, que retrata muito bem o filme, que é ele na carruagem, pegando no cabelo. Então, um filme que hoje eu evito assistir.
porque faz uma referência ao início da minha leitura. Foi a primeira grande obra. Toda essa histórica, aí outra obra que me chamou muita atenção, essa menos, vou chamar de idílica, né? Que foi Nietzsche, Assim Falava Zaratustra. Essa obra, apesar de ser uma obra que de uma filosofia muito intensa, de uma compreensão muito complexa, foi uma obra que eu, aos 13 anos, me agradou muito, mas muito mesmo. Eu consegui entender Zaratustra saindo da caverna, aliás, se recolhendo primeiro à caverna e saindo da caverna sem ser entendido e retornando à caverna para se entender mais e retornar ao convívio das pessoas, né? E fazer todas as críticas que a obra faz. Então, por algum motivo, aquela obra me agradou muito, tanto que eu a li várias vezes posteriormente. Então, são obras que fizeram parte da minha formação e que trouxeram para mim um aprendizado muito grande. O primeiro aprendizado é gostar da leitura. Ele veio de Mundo Novo, tinha uns 15 anos de idade, foi lá para minha casa, que ele queria estudar para ser o advogado que ele sempre quis ser, né? E aí ele era muito estudioso, ele nunca tirou o foco dos estudos, era uma pessoa que, apesar de ter 15 anos, se eu dissesse que ele não era para sair de casa, para ir para um lugar, ele não ia, ele era obediente, era uma pessoa de fácil convivência com todos lá de casa. Eu trabalhava na área de concursos públicos, era coordenadora na época do maior curso que chamava CESPRO, nem existe mais. Eu anunciei pedindo um professor de Direito Constitucional, naquela época no único meio de comunicação que a gente tinha, que era jornal, né? Entendeu? Televisão, a gente não chegava lá, não alcançava a televisão. Então, ele apareceu se candidatando ao cargo recém-formado, tinha acabado de se formar. Apareceu ousadamente, porque era para ser um professor muito experiente para ocupar essa vaga que ele ocupou. E ele, mesmo sem experiência, entrou em sala de aula, dominou e, pelo que eu sei, ele fez a vida dele em concurso público. Ela me achou bastante abusado e talvez até por um desafio, ela falou, tudo bem, entra em sala de aula. Provavelmente ela imaginava que eu seria expulso nos 15 primeiros minutos. Qual não foi surpresa dela, saio eu no intervalo e pergunto, Verônica, e aí, eu vou continuar? Ela falou, olha, aqui quem diz se você vai continuar ou não são os alunos. Como estamos no intervalo, não veio ninguém reclamar, então você continua. Resumo dessa história. Eu terminei dando aula de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Constitucional para a mesma turma, porque a turma foi fazendo abaixos assinados para retirada de outros professores para o Zélio assumir. Então eu terminei nesse curso dando aula de 3 matérias. E isso com esforço zero, né? Por que eu falo esforço zero? Porque eu só tinha que fazer o que eu mais gostava, estudar. Então a aula começava às 8 horas da manhã e eu estudava. Depois que terminava a aula da noite, eu ia estudar, preparar a aula a partir de meia-noite e terminava de estudar, faltando aí meia hora para entrar em sala de aula. Então, eu virava à noite. Às vezes eu passava a semana inteira, durante a semana eu dormia 2 horas a semana inteira, né? Juntava todos os minutos que eu dormia naquela semana e dormia 2, 3, 4 horas no máximo, repito, durante toda a semana. Então, com esse esforço, que para muitos era esforço, mas para mim era absolutamente natural, a gente acabou fazendo com que a função de professor fosse a minha principal atividade no início. Nunca deixei a advocacia, iniciei a advocacia e nós viramos uma espécie de bola de neve positiva, em que uma atividade contribuía para a outra. Então eu era professor, era reconhecido como bom professor e isso atraía clientes para o meu escritório e assim sucessivamente. E
segui a vida, né? Passei a ser o professor com maior carga horária do Distrito Federal, alguns até diziam que do Brasil, mas esse levantamento nós não temos. Ele sempre foi um professor muito dedicado mesmo. Então, ele cresceu na época que ele dava aula, ele era considerado o melhor professor de Direito Constitucional. Ele passou muito tempo com esse título, muito tempo. Depois ele pediu uma folga, depois de muitos anos, foi estudar para o concurso de procurador e deixou bem claro para mim, na época, não me coloque na sua grade horária até sair o resultado do concurso, até eu ser aprovado. Então eu tirei ele de sala de aula, ele se trancou, pelo que eu sabia, dentro de um quarto lá na casa dele e só saía para comer. E eu acompanhava tudo isso. E ele realmente passou no concurso e voltou a dar aula para a gente. E, como procurador do DF, obviamente eu reduzi a carga horária em sala de aula. Então, vejam, tudo educação. Em nenhum momento eu tive qualquer elemento agregador na minha vida que não tenha sido exclusivamente o estudo, a leitura, a educação. Sem educação, você não vai absolutamente a nenhum lugar. Assim como da educação, Maia é um adorador das belas artes. Meu pai é interessante porque, assim, ele veio de uma família muito humilde, né? E a nossa família, apesar de ser muito humilde, hoje, a minha geração e a geração dos meus primos, não, a gente já veio para a capital, eu mesmo nasci em Brasília, então a gente já teve acesso à cultura, né? A esse lado mais intelectual, mais apurado. Mas meu pai não, meu pai veio lá do sertão da Paraíba. Então, assim, é muito interessante ele buscar desenvolver esse lado intelectual, esse lado pela cultura, não só a cultura nacional, como também internacional, né? Artes, música. Então, isso é dele. Assim, ele sempre, engraçado que ele sempre teve esse lado mais... ter mais interesse pelo conhecimento, não só o conhecimento técnico, o conhecimento da leitura, o conhecimento pelas matérias mesmo, né, estritamente do acadêmico, mas também o conhecimento pela cultura, né, a arte, a música, a história de outras culturas, de outras regiões do Brasil e do mundo. Quem lê muito, lê filosofia, lê literatura, naturalmente é empurrado para as artes. Isso é um caminho natural. Não conheço ninguém. Tem um gosto pela literatura, que tem um gosto pela filosofia. Eu não conheço ninguém que não goste muito de artes. E aí eu incluo cinema, eu incluo música, eu incluo teatro, eu incluo... manifestações populares, né? Então tudo isso eu gosto muito. E por incrível que pareça, eu entrei no teatro pela primeira vez, eu tinha 20 anos de idade, eu nunca tinha visto um teatro e foi impactante. Eu, como disse, eu sou muito curioso. Cheguei, comecei a fazer minha faculdade no CEUB e eu sempre gostei muito de participar de coisas que eu não tinha a mínima ideia do que se tratava. Isso é uma característica minha. E um amigo, ele era cantor lírico lá na faculdade e me convidou para participar do coral do CEUB. E eu topei na hora. Não tinha a mínima ideia do que era aquilo, eu só tinha uma certeza. A minha voz é a coisa mais horrível do mundo. É uma taquara rachada. Mas foi lá que eu tive contato com uma coisa chamada música clássica. E a primeira vez que eu entrei em um teatro foi no Teatro Nacional, uma peça de Tchaikovsky. E ali pronto, me apaixonei, aquela música entrando nos meus poros e, evidentemente, isso revolucionou minha vida. Eu passei a ter contato com um tipo de música que eu jamais teria. E repito, eu tinha em torno de 20 anos. Evidentemente, com o passar do tempo,
eu expandi a arte, como eu falei, para música clássica, ópera. Valorizo demais a cultura regional, a cultura nacional, a cultura brasileira, demais mesmo. Eu sou da teoria do Ariano Suassuna, em que nós temos boas produções, ótimas produções, né? Mas, obviamente, tenho uma mente aberta para toda e qualquer manifestação cultural em qualquer parte do mundo. Conheci muitas óperas mundo afora, o que me agrada muito, gosto muito, assim como gosto muito das manifestações populares do interior da Bahia, do interior da Paraíba, do interior do Pernambuco, que é um celeiro de cultura, e isso agrega muito, porque, parafraseando o meu conterrâneo de Catolé do Rocha, Chico César, ele diz: a vida é muito dura para você não gostar de poesia. A poesia vem quebrar a dureza do dia a dia da vida da gente, né? Então, a poesia faz parte da minha vida, a literatura faz parte da minha vida. Eu ouço música todo dia, exatamente para aliviar a dureza da responsabilidade do dia a dia. E no trabalho? Como será trabalhar com alguém tão empenhado? Trabalhar com meu pai é um desafio diário. Porque eu acho que é natural, né? É natural. Os próprios pais, eles querem que os filhos sejam os melhores que eles podem ser, né? Eu acho que é natural. Então, assim, trabalhar com ele é um desafio muito grande porque eu tenho que ser tudo o que ele espera que eu seja e dar continuidade ao legado que ele criou, que não é algo pequeno, né? Então, meu pai sempre pautou a atuação dele, quer jurídica, quer pessoal, na retidão, na honestidade, no caráter. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande de dar continuidade nesse legado, né? E todos que conhecem, que convivem com o Zélio Maia sabem como é. Ele é rigoroso, ele é correto, ele trabalha muito bem, ele é conhecido por ser muito sério e é muito bom no que ele faz, né? Então esse rigor, ele não ameniza comigo, muito pelo contrário, ele é ainda mais rigoroso comigo, por essa questão dele esperar que eu seja e acreditar no meu potencial e cobrar aquilo que ele sabe que eu posso ser e até mais do que eu posso ser, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Zélio na Procuradoria do Distrito Federal, onde, na qualidade de coordenador de pessoal estatutário civil, trabalhei com ele e ele se destacou, né, pelo engajamento com o trabalho, com a seriedade que se entregava à causa pública. Posteriormente, também tive a oportunidade, já aposentado, tive a oportunidade de trabalhar com o Zélio na Secretaria de Justiça do Distrito Federal. Passamos pouco tempo na Secretaria, mas lá também o Zélio deixou sua marca. Mais uma vez, com um trabalho sério, tá? E competente, e dedicado. Então, o Zélio Maia, para mim, é isso, é sinônimo de honestidade, seriedade, capacidade, trabalho e dedicação. Para tão longo amor, tão curta a vida. A citação de Camões representa bem a forma com que Zélio encara sua trajetória e vivência com as pessoas que lhe são queridas. Por isso, não esconde o amor e orgulho que tem dos filhos e netos. Como pai, ele é pai, né? Ele não é pai, ele é pai. Pai e mãe. Assumiu muitas responsabilidades. Um certo tempo, um grande período da nossa vida, ele foi, principalmente para minha irmã, né? Ele foi exclusivamente pai e mãe. E para mim também, né? Um período da nossa vida, moramos juntos, eu, ele e minha irmã. Então ele lidou com o dia a dia de duas adolescentes sozinho. Muito jogo de cintura. Muito jogo de cintura. Aguentou a barra sozinho. Acho que a minha relação com ele é um pouco diferente porque ele
separou, a gente ficou durante bastante tempo morando só eu e ele, então eu tive essa oportunidade de ter esse relacionamento mais ligado a ele, né? E ele é uma pessoa que me apoia muito, principalmente nos estudos. Ele fala que sempre vai estar lá por mim, que vai me apoiar para fazer qualquer coisa que eu queira, assim, um mestrado, doutorado, que sempre vai me apoiar. Eu fui pai muito jovem, né? Fui pai solteiro, usando a expressão da moda. Logo que eu saí da faculdade, eu tive minha primeira filha, Maihana, de um relacionamento que foi um namoro, em que nós não tivemos a oportunidade de criar a minha filha juntos, mas sempre muito presente com minha filha, trabalhando muito, reservando o tempo necessário e suficiente para dar atenção especial à minha filha, ao ponto de, naquela época, eu fazer a primeira viagem com minha filha aos 6 meses de idade. Então, só eu e ela, como meus pais ainda moravam no interior de Goiás, em Mundo Novo, então nós fazíamos nossas viagens, só eu e minha filha, para Mundo Novo com 6 meses de idade. E há um fato muito interessante, até engraçado, que a primeira viagem que eu fiz com minha filha mais velha, Maihana, ela tinha 6 meses, ela no banco de trás, e naquela época não existia a figura da cadeirinha, né? E simplesmente coloquei no banco de trás e ela era criancinha, foi no banco de trás. Parei numa cidade chamada Itaberaí, no interior de Goiás, logo depois de Goiânia, uma cidade que fica em torno de 60 quilômetros de Goiânia. E para trocar a fralda, como de costume, de praxe, só que para minha surpresa eu tinha esquecido a mochila dela em casa. Então eu não levei absolutamente nada. Aí obviamente fui à farmácia, comprei a fralda, a troquei. Como a região é muito quente, então a falta de roupa não foi problema, ou seja, não fez nenhuma falta. E aí terminei a viagem, cheguei lá na cidade em Mundo Novo, aí eu comprei as roupinhas básicas para ela. Então eu sempre fui muito presente nisso. Posteriormente, casei, tive a minha segunda filha, Raíssa, e me divorciei, e Raíssa, aos 4 anos, passou a morar comigo. Fiquei com a guarda da minha filha, e aí eu participei de todo o processo de criação da minha filha, diretamente, ensinando a andar de bicicleta, ensinando a leitura, o gosto pela leitura. A minha filha mais nova é devoradora de livros, e eu introduzi a ela o gosto da leitura e da leitura dos clássicos, porque eu tenho uma teoria simples. Ler é muito bom, mas você tem que ler literatura, você tem que ter uma leitura de obras de profundidade teórica. Porque ler não pode ser apenas um passatempo engraçadinho, ele tem que trazer aprendizado. Ele também não é uma pessoa muito emotiva, eu acho que eu vi chorando umas 3 ou 4 vezes no máximo, durante todo esse tempo. E uma das vezes que ele se emocionou mesmo, que ele chorou bastante, até ele ficou vermelho, foi quando eu falei para ele que eu tinha passado na UNB. Que eu acho que era um sonho que ele também tinha para ele mesmo, que ele queria estudar lá. E eu acabei realizando isso, era o meu sonho, um sonho dele, e ele me apoiou bastante. E foi uma das poucas vezes que eu o vi chorando. Foi muito emocionante para mim também. Meu pai, eu acho que ele conseguiu passar para nós, filhas, todos os princípios que ele acredita e que ele acha correto. E acaba que a forma como ele educou a gente foi de uma maneira tão completa que ele aproveita os netos só como avô. Ele não precisa chegar, conversar comigo, me cobrar alguma coisa, alguma educação que ele acha que é correta com os meninos. Muito pelo contrário. Ele, como avô e como pai, eles são só elogios comigo. Que eu sou uma ótima mãe, que é isso mesmo, que a gente tem que corrigir, tem que realmente mostrar o caminho. E assim, o bacana é que ele elogia demonstrando o meu lado,
mãe rigorosa, que puxa, que cobra, mas também um lado mãe amorosa, né? Então, graças a Deus, eu acho que ele conseguiu passar para a gente com exatidão princípios, educação, cultura. Eu criei esse vínculo com minhas filhas. A mais nova morou só eu e ela a partir dos 4 anos de idade, e a mais velha, em determinado momento, conversou com a mãe e quis vir morar comigo. Então, a partir dos 13, 14 anos, a minha filha mais velha também veio morar comigo. Então, éramos nós 3 morando, compartilhando espaço e processo educativo. Então, eu criei as minhas filhas de forma muito direta. O primeiro banho fui eu, a primeira andada, a primeira falada, primeiro tudo fui eu, né? O primeiro namoradinho, o primeiro beijo, tudo isso era compartilhado comigo, até porque passava o dia todo, eu controlava absolutamente tudo. Aí eu já tinha uma vida bastante confortável, em que eu procurava dar todo o processo educativo, fornecer toda a educação que eu não pude ter, ou seja, as melhores escolas, melhores cursos de línguas, e graças a Deus isso deu muito certo, em que são 2 filhas que conhecem a realidade da vida, conhecem a realidade das diferenças sociais. Sempre foi uma preocupação muito grande minha, como eu vi de uma classe social muito simples, sem recursos financeiros, eu tinha uma preocupação muito grande de não criar minhas filhas numa bolha. Então sempre as coloquei dentro da realidade da vida de quem tem menos recursos. E por isso eu nunca perdi o contato com as minhas origens, seja em fazendas, chácaras, em bairros mais humildes, sempre participamos dessas vidas, diversas vidas que eu tive. Mesmo sendo nordestino, Maia não esconde o seu amor a Brasília. Brasília hoje é uma cidade que construiu uma história. Eu não consigo me enxergar vivendo em nenhuma outra cidade no Brasil. Uma boa estrutura educacional, uma boa estrutura de saúde, uma boa estrutura de segurança pública, uma boa estrutura viária. Tem problemas, como qualquer cidade do mundo tem. Paris tem, Estocolmo tem, todas as grandes cidades têm seus problemas. Brasília tem menos problemas que a maioria esmagadora das grandes cidades brasileiras. Então, quando eu saio de Brasília, passo 15 dias, eu já sinto saudade. Então, eu amo Brasília. Eu amo morar em Brasília. Eu defendo Brasília. E assim é Zélio Maia da Rocha. Alguém que valoriza seu passado, mas não abre mão de viver intensamente o presente. E, acima de tudo, tem uma fé inabalável de que o futuro nos reserva surpresas maravilhosas. Quando se fala em planejamento, eu sempre parto do pressuposto de que o planejamento tem que ser na hora que o projeto é lançado. Todo e qualquer projeto. Eu não planejo para o futuro porque eu tenho um projeto daqui a 10 anos. Mas, dentro daquele princípio de que nós somos uma ponte e não um objetivo, evidentemente, projetos vão surgir e eu vou sempre dentro daquela minha característica de me doar de alguma forma a algum projeto, nós estaremos sempre pensando em fazer da melhor forma possível. Portanto, eu tenho sonhos, sonho de vermos uma sociedade mais justa, mais solidária. Sou fruto do improvável. Quando eu pego a minha história de vida, eu sou a maior das improbabilidades. Não é isso? A única coisa que nunca me faltou, graças a Deus, e aí é intervenção divina, é a saúde. Essa eu nunca tive problema, né? Sempre fui muito saudável, que me dá energia para trabalhar, mas eu sou fruto do improvável. Ou seja, tudo conspirava para que eu continuasse numa situação de grande dificuldade. E aí foram estudo e esforço individual que me fez ser o homem que eu sou hoje.
né, em que eu trilhei caminhos profissionais que deram certo, me deu tranquilidade e, evidentemente, em razão disso, de forma natural, projetos surgem e aqueles que estão alinhados com a minha linha de pensamento, de me doar para melhorar, seja um pequeno grupo, seja um grupo maior, eu não nego, estou sempre disposto. E em tantas andanças, Zélio impactou a vida de muita gente que não lhe tira da memória e nem do coração. Isso é meio que impossível falar um pouco do Zélio Maia, né? A gente nunca consegue falar pouco, sempre tem que falar muito. Um homem muito forte, cheio de várias facetas, várias características, né? Acho que eu nunca conheci uma pessoa tão versátil, tão completa, tão, né? Uma pessoa que conquista pessoas e espaços. Onde ele chega, ele não chega, ele dá show. Chama as atenções. Eu e ele sempre fomos muito ligados. Eu tenho um irmão mais velho, mas eu me sinto irmã do meu irmão mais velho. Dele eu me sinto um pouco mãe. E a gente tem uma ligação muito forte. Que nada abala a nossa ligação. Ele sempre foi muito focado. Minha tia conta que ele sempre foi diferente no aspecto de gostar sempre de investir no estudo, de ser curioso, sempre gostou de ajudar muito a família. Zélio Maia é uma pessoa corajosa e ousada. Esse é Zélio Maia. Não é à toa que ele chegou onde ele chegou. E persistente no que ele quer. Isso é mais importante. Ele tem uma persistência fora do comum. Eu tive a oportunidade de conhecer o Zélio quando ele ainda era um estudante de Direito. E naquela época, quando ele esteve lá em nosso escritório, ele já mostrou ao que veio. Pois já estudante, ele já tinha determinado como ele iria traçar o seu futuro. Zélio Maia é um grande amigo, entendeu? Uma pessoa que eu tenho muita admiração. E essa admiração, esse respeito, ela vem exatamente baseado nesse princípio que nós tivemos, nessa carreira que nós trilhamos juntos, de estudo, de trabalho, de respeito um ao outro. Ele é muito ligado à família, foi um valor muito importante que ele passou para mim. Então, valorizar a família, os pequenos momentos, viagens, dormir na casa de parentes, sempre ter esse contato mais próximo, almoços, jantares, sempre comemorar as datas, né? Aniversário, Natal, sempre tentar ficar perto, sempre dar o apoio. É coisa pequena, é porque a gente era muito sem recursos, né? Então, assim, ele me levava para tomar sorvete, ele me deu meu primeiro vestido, que eu nunca tinha tido um vestido. E ele que me deu. Parece tão pequenininho, né? Mas pra gente, pra mim, tem um significado enorme, assim. E tudo que ele conquistava, ele queria que a gente participasse junto, que a gente usufruísse junto com ele das conquistas dele. Sempre. Até hoje é assim. É um bom filho, cuidou do pai dele até a última hora. E é quem me dá toda a tristeza, ele, minha filha. Eu não tenho nada a dizer, foi uma criança que nem trabalho para criar não deu. Na vida, as chances, elas são apresentadas. Eu costumo fazer a comparação como o trem que passa na estação. Se o trem passar, não pense duas vezes. Embarque nesse trem. Porque você tem duas possibilidades. Se você embarcar, você saberá o que vai acontecer. Deu errado? No final da viagem, você aprendeu. Deu certo? Perfeito, você embarcou certo. Se você não embarcar,
você nunca vai saber o que aconteceria se você tivesse chegado ao seu destino. Portanto, nunca desista e nunca deixe de decidir com rapidez. Embarque no trem e descubra qual é o seu destino.